Olá, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Sobral News em Debate. Este programa que é uma parceria do INTEC e das faculdades INTA. Hoje, nós iremos debater o direito à greve, ou seja, a suspensão coletiva e voluntária do trabalho. Conosco hoje aqui no estúdio, os representantes das categorias bancária e Defensoria Pública do Estado, o presidente do Sindicato dos Bancários de Sobral, Raimundo Olivar Frota Júnior, e o defensor público Rafael Teixeira Cruz. Sejam muito bem-vindos a esta discussão. Então, doutor Rafael, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-los aqui no estúdio para debater esse tema. E, na verdade, eu gostaria de iniciar essa discussão com o senhor, falando um pouco do contexto geral da Constituição Federal que assegura o direito de greve em seu artigo 37. Queria que o senhor falasse um pouco dessa conquista que incentiva e repercute nas demais categorias trabalhadoras. Certo. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentá-la, assim como a todos os que nos assistem, certo? E dizer que o direito à greve foi uma grande conquista de todos os trabalhadores. Por quê? Como já dito, né, na Constituição, em seu artigo 37, reconhece o direito à greve, ou seja, o trabalhador como última esperança, né, ou seja, a última sua última forma, certo, de lutar pelos seus interesses, de esgotadas todas as anteriores, pode parar voluntariamente as atividades e diante disso não sofrer, certo, corte do seu ponto, exceto quando reconhecido ilegal o movimento, certo? A lei de greve tem alguns requisitos, ou seja, dependendo do tipo de serviço, continua funcionando 30% ou 50% do efetivo dos trabalhadores, certo? Para não prejudicar também os usuários do serviço, as pessoas que dependem daquele tipo de trabalho, certo? Mas, ao mesmo tempo, garante ao trabalhador uma forma mais contundente de lutar por seus direitos, certo? Não adianta a pessoa lutar sem ter uma forma mais forte, mais incisiva de lutar pelo seu direito. É um direito assegurado tanto aos trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, os trabalhadores que trabalham com CLT de empresas privadas, assim como ao serviço público também. No caso do serviço público em si, do qual eu faço parte, há uma certa discussão em relação a isso. Por quê? Não há lei específica sobre como seria a greve do serviço público. Desde 88, ainda não foi feita essa lei que garanta, essa lei que especifica como seria esse direito de greve do servidor público. Diante disso, o nosso Tribunal Maior, o STF, disse que se aplica a lei do serviço público privado, do serviço do trabalhador privado ao serviço público, certo? Portanto, hoje, a nossa categoria de curso de greve, mas está funcionando ainda 30% do seu efetivo conforme determina a lei. Estou entendendo. Então, conosco também Raimundo Olivar Frota, que é presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Sobral. Muito bem-vindo também, Olivar. A gente agradece antecipadamente também a sua presença aqui no estúdio para enriquecer esse debate. Por gentileza, eu queria que você falasse um pouco. Na verdade, eu vejo a categoria bancária como uma categoria que ela incentiva as demais categorias, porque ela é uma categoria coesa, que realmente todos os anos há essa greve e que realmente eles lutam pelos seus direitos. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque na atual conjuntura que o país vem passando, nós temos presenciado várias greves em várias categorias, a exemplo dos defensores públicos, a exemplo dos Correios, que aderiram à greve agora recentemente, dos bancários e demais outras categorias. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ponto de vista do que está ocorrendo, vamos dizer assim, por parte do poder público, para que se culminasse a chegar ao ponto de tantas categorias. Será que falta vontade política de fazer acontecer? Inicialmente, boa tarde aos nossas pessoas que estão nos assistindo, né? Agradeço a Rayane, doutor Rafael, tá? E com relação ao que você perguntou, tem uma coisa muito interessante. Nós tivemos várias categorias em greve, tanto no primeiro semestre quanto agora no segundo semestre também.
O Dr. Rafael, ele foi muito feliz na colocação, quando ele estava explicando, aproveitando o gancho dele, quando disse que os trabalhadores chegam à última instância da negociação entrando numa greve. Os trabalhadores, de maneira geral, quando eles tentam participar das negociações, eles buscam, na mesa de negociação, chegar a um denominador comum. Eles utilizam o instrumento da greve como a última fase do estágio, utilizando um direito constitucional, como frisou muito bem o Dr. Rafael, para tentar garantir os seus direitos, né, de remunerações melhores, de melhor qualidade de trabalho. Com relação ao que você fala, o que está acontecendo no país atualmente, nós vivemos um momento de expansão econômica, nós sabemos disso. Apesar de boa parte da Europa e boa parte do mundo ainda estar com retração, o governo brasileiro, o Brasil, o nosso país, ele não sentiu tanto os reflexos das dificuldades econômicas que estão acontecendo. Prova disso é que o nosso setor, especificamente o setor da economia, o setor financeiro, foi um dos que mais cresceram. Para você ter uma ideia, somente os 6 maiores bancos do país, eles lucraram 25,2 bilhões no primeiro semestre, tá? Se nós estivéssemos em uma retração, as nossas categorias, de maneira geral, elas não teriam evolução no salário, porque quando se vai calcular salário, não se calcula a reposição salarial simplesmente pelo INPC. O INPC garante a reposição. E o que os empregados conseguiram no primeiro semestre, quase a maioria das categorias, 95%, foi um ganho acima da inflação. A inflação ela já seria garantida por lei, a reposição das minhas perdas salariais. Mas ganhar um pouco mais só se consegue isso porque nós, nesse momento, estamos muito bem economicamente. Há uma crise, sim, mas graças aos trabalhadores, de maneira geral, brasileiros, né, nós conseguimos reverter esse quadro, nós não sentimos muito esses impactos. Com relação à categoria bancária, a greve, praticamente no Brasil, ela culminou no dia 18 agora. Ela iniciou nessa data. Os bancários, por várias tentativas, tentaram fechar acordo com os empregadores, levando propostas até bem antes das negociações culminarem nessa data da greve, porque desde o mês de agosto, praticamente desde o dia 9 de agosto, que eles têm conhecimento das reivindicações dos bancários. Acontece isso também com as demais categorias. Elas levam as suas reivindicações para os empregadores antes da sua data base para poder negociarem e evitarem o instrumento da greve. Evitar e exercer o direito de greve que lhe é legítimo. O que nós fizemos também foi isso. Antes de entrarmos em greve, nós passamos por 5 rodadas de negociações. Infelizmente, nessas rodadas, nós não conseguimos êxito. O percentual oferecido ficou bem aquém. Para se ter ideia, eu falei dos números dos bancos, dos lucros, eles ofereceram de ganho real para a categoria bancária 0,58%. Irrisório. Não dá para a gente poder permanecer assim, não. Tá? E foi isso que levou os bancários à greve. Mas, principalmente, mais do que índice, nós precisamos de material humano. Nós temos aqui na nossa região vários bancos que às vezes demoram tanto a atender. Essa semana passada, acho que quinta-feira, eu estava numa agência bancária e um cliente estava reclamando, quando eu estava panfletando por lá, o cliente estava dizendo, olha, está com 4 horas que eu estou aqui, ainda não fui atendido. Que é um absurdo. Perfeitamente. Um absurdo, porque nós sabemos que não só o setor bancário, como diversos setores, o principal objetivo é atender bem o cliente, que é, vamos dizer assim, a mola que mexe, que movimenta a economia do país, né? Verdade. Os nossos colegas defensores públicos também, que estão brigando agora, estão lutando agora na greve, eles pedem mais gente para atender melhor a população. Assim, os bancários também querem mais funcionários. Uma das maiores reivindicações dos bancários esse ano é a contratação de mais bancários para melhor atender nossos clientes. Ora, a população merece ser bem atendida, porque eles pagam pelo serviço. Tá? Então, nós precisamos de mais bancários. Eu ouvindo a entrevista dos defensores públicos há uns dias atrás, eles também pedem mais defensores públicos para a cidade de Sobral, porque realmente o contingente de defensores aqui é insuficiente. A sensação que a gente tem é que vocês estão tremendamente sobrecarregados, né? Com relação a isso, você tem toda razão. Há uma sobrecarga de trabalho nas agências bancárias. Na realidade, nós crescemos, nosso país cresceu. E talvez a instituição Estado, as instituições, elas não cresceram no mesmo patamar. E, às vezes, precisam contratar mais empregados e deixam de fazer isso para não gerar custo para eles, mesmo que, de repente, prejudique alguém.
Quando você falou sobre essa onda de greve que existe no país, é exatamente por isso. Nós temos mais pessoas que passaram a consumir mais produtos, mais serviços, buscar mais alternativas de consumo e com isso gerou uma demanda. Ou seja, nós temos pouca gente às vezes para atender em algum serviço e mais gente para comprar. Consequentemente, há um atendimento ruim. Eu acho que nenhuma instituição quer atender mal o seu cliente. Às vezes o empregado ou o prestador de serviço acaba atendendo mal, talvez por falta de estrutura, por falta de gente para fazer isso. O grande motivo dessas greves, principalmente que demandam no nosso país, é por conta, talvez, buscando mais empregados, buscando mais trabalhadores para poder atender melhor a população. Ok. Doutor Rafael, hoje pela manhã eu acompanhei a manifestação que vocês fizeram no Beco do Cotovelo e eu pude perceber que realmente há uma, não diria nenhuma insatisfação, há uma negligência muito grande em relação aos defensores públicos do Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouco da atual situação que vocês vêm enfrentando no município, vamos dizer assim, e das consequências que vocês têm passado e que culminaram também, que levaram vocês a estarem hoje reivindicando, a terem que suspender o serviço, vamos dizer assim, que amarra de certa forma a população, mas que, vamos dizer assim, com um objetivo maior. Que você falasse um pouco. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer o que é a Defensoria Pública, em linhas gerais. A Defensoria Pública foi a instituição criada pela Constituição de 88 que garante a assistência jurídica integral, para garantir a assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas carentes, ou seja, que não possam pagar um advogado. Infelizmente, em nosso estado, que tem cerca de 8 milhões de habitantes, 80% da população, em tese, enquadra-se nessa categoria, ou seja, temos cerca de 6 milhões de cearenses que em tese, necessitam da Defensoria Pública, certo? Quando tem seus direitos lesados ou precisam se defender judicialmente. E não certo? podem pagar. E não podem pagar. Isso. Aí, como a Defensoria hoje está instalada no Ceará? No Ceará todo, temos 184 municípios. Existe Defensoria atualmente somente em 52 deles. Ou seja, a grande maioria do nosso estado hoje não conta com defensor público. Mas, mesmo se houvesse defensor público em todo o estado do Ceará, em todos os municípios, a estrutura que a gente trabalha ainda é muito ruim. Certo? Em Sobral, temos 8 defensores, mas as condições de trabalho, a defensoria funciona Quando você fala condições, você se refere à estrutura? Estrutura, sim. Estrutura, okay. Estrutura de trabalho. A nossa sala, certo? É cedida pelo Fórum, certo? Pelo Tribunal de Justiça, é muito pequena, não tem condições de atender a população bem. O outro da Defensoria Pública de Petição Inicial, onde nós damos entrada aos processos, funciona num prédio cedido pela Prefeitura, que também não tem condições de funcionamento pleno, certo? Não temos, a Defensoria Pública em todo o estado do Ceará não tem servidor, ou seja, trabalhamos apenas quando existentes com servidores cedidos pelo Poder Público Municipal e estagiários, havendo, dependendo da cidade, aqui em Sobral, felizmente, temos estagiários por conta da existência de faculdade de direito aqui. Então, a Defensoria Pública, há 3 anos, tenta negociar com o governo. Não é uma greve de última hora, repentina, não. Há 3 anos existe um processo de negociação. Por que existe esse processo? A Defensoria Pública integra o sistema de justiça, ou seja, existe em toda comarca, pela Constituição, deve haver o quê? Um juiz, no mínimo um juiz, um promotor e um defensor público. Infelizmente, como eu já disse anteriormente, não há em número suficiente, ou seja, apenas 52 cidades do Ceará há defensor público, nas demais não há. Exemplificando, aqui no entorno de Sobral, temos defensoria pública apenas em Sobral e Santana, mas cidades aqui próximas, como Forquilha, Groaíras, Frecheirinha, Cariré, Massapê, Meruoca, as cidades não têm acesso à defensoria pública, ou seja, as pessoas pobres de lá não podem exercer sua cidadania por conta disso. Afinal, como essa cidadania sem ter acesso ao poder judiciário, se a pessoa é acusada de um crime justamente, como vai se defender? Existe a questão, a defensoria é uma espécie, mesmo integrando o sistema de justiça, ou seja, mesmo estando ao lado do Ministério Público, da magistratura e a defensoria, ou seja, são 3 instituições. Existe aqui o que julga, que é o judiciário, o que acusa e fiscaliza,
que é o Ministério Público, ou seja, os promotores, e existe o órgão de defesa. Afinal, é um direito de todos, o direito a uma defesa, certo? De qualidade. Não adianta só termos defensores, certo? Tem mais defensores sem estrutura, sem quadro de apoio, sem ninguém. A título de exemplo, vejamos o orçamento, certo? A Defensoria Pública tem um orçamento 10 vezes menor do que o Tribunal de Justiça, ou seja, do que os juízes, e 3 vezes menor do que o Ministério Público, ou seja, os promotores. E a questão da remuneração também, ganhamos cerca de 60% a menos do que eles, certo? Além de tudo, não temos autonomia, que a nossa maior luta realmente é por isso. O que é autonomia? É poder gerir, certo? Se autogerir, tanto financeiramente, de pegar o valor que é repassado para nós e gastar da forma que queremos adequadamente, como de lei, por exemplo. Para fazer concurso, a Defensoria tem precisa do governo do Estado, certo? Para propor o orçamento do ano seguinte, precisa da Defensoria, ou seja, vivendo uma situação muito crítica. Há 3 anos tentando negociar, o governo do Estado não deu nenhuma resposta, até hoje, nem satisfatória, nem insatisfatória, certo? E a situação realmente hoje é muito difícil. Nossa carreira é defasada em relação, porque em 2009 teve uma mudança na Organização Judiciária do Ceará, ou seja, mudou o número de cargos de juízes, de promotores, a forma como eles se organizam. E desde 2009 a Defensoria continua da forma antiga, ou seja, não existimos um nada jurídico. Ou seja, eu sou defensor de uma comarca, no caso de Mucambo, de primeira entrância, que não existe mais. Pela lei não existe mais. Certo? Se eu for promovido, não vai fazer diferença nenhuma, porque também não vou conseguir, certo? Me adequar ao novo sistema jurídico cearense. Certo? Em tese, essas nossas reivindicações. Menor de estrutura, certo? Tratamento igualitário com juízes e promotores, na caixa salarial também, inclusive, porque exercemos um papel tão importante quanto o deles. E a questão da autonomia, ou seja, queremos autonomia, queremos ficar... que o governo do Estado dê capacidade para a gente se autogerir. Sem ter necessidade de hoje, por exemplo, termos que, para gastar, para comprar uma rede de papel que for, temos que passar pelo governo do Estado. A Defensoria Pública hoje não tem autonomia, depende completamente. Pela lei cearense, nós somos uma Secretaria de Estado. E tal fato vai totalmente contra ao que diz a Constituição Federal e Estadual, que garante a nossa autonomia diante do Executivo. Ok. Então, Olivar, a exemplo aqui do que o colega Rafael acabou de colocar, né, sobre as principais reivindicações que o movimento busca, que ele pleiteia, eu queria que você falasse também agora de quais são as principais reivindicações que compõem a pauta do movimento dos bancários esse ano nessa greve. Tá. Inicialmente eu já até havia falado, uma das principais reivindicações nossas esse ano é ampliação do quadro de bancários. Se nós queremos dar um atendimento melhor à população, nós temos que ter mais bancários. Se nós estamos vivendo um momento de economia sólida, nós podemos contratar mais pessoas e fazer uma distribuição melhor de renda. Então, quando os bancários pedem mais pessoas para trabalhar, eles pedem mais bancários, consequentemente vai haver uma distribuição melhor de renda. Uma das principais reivindicações é mais bancários. Pedimos também uma participação justa nos lucros resultados das empresas. Se nós contribuímos com 26,2 bilhões que eles lucraram no primeiro semestre, é lógico que essa participação, uma parte desse lucro, como está feito na nossa convenção coletiva, no nosso acordo de trabalho, ela deverá ser dividida entre os bancários. Se nós contratarmos mais bancários, mais pessoas serão contempladas com isso, além de ter um emprego. Pedimos também uma reposição da inflação, que já está garantido por lei, que pega o período de 1º de setembro de 2011, calcula até 31 de agosto de 2012, calcula-se a inflação, e mais um ganho real de 5%. Se nós geramos tanto resultado, nós poderemos ter uma participação melhor, até poderemos ter um aumento maior. Fim do assédio moral. Olha, assédio moral, as pessoas sofrem demais nas instituições bancárias para cumprimento de metas, para participação de atendimento, ou seja, o fim do assédio moral, porque isso está estressando, está colocando muitos bancários, à beira da loucura. Isso não são poucos, são muitos. Fim das metas abusivas. Nossos colegas bancários, de maneira geral, nós trabalhamos sempre mais do que 100%. Talvez nós produzimos até 150% ou 200% do que nós deveríamos produzir, da nossa capacidade. Contratação, mais segurança para os nossos
nossos usuários, nossos bancários. Nossos clientes, muitas vezes, eles entram em agências que não oferecem segurança, agências sem portas, com detectores de metal, tá? Eles têm acesso a caixas eletrônicas que muitas vezes no atendimento não temos vigilante, provocando aquelas saídas bancárias. Então, nós queremos mais segurança, não só para os bancários, mas para os nossos clientes, para os usuários do sistema financeiro do país. Nós temos aproximadamente no Brasil 60% da população já bancarizada, ou seja, ela já tem acesso a banco. Tá? Se nós fizermos só aqui na nossa região, de maneira de um cálculo assim rápido, nós teríamos praticamente em torno de 150 pessoas que têm acesso a banco. 150 mil pessoas. E nós só temos 220 bancários na nossa cidade. Para atender um público de 150. Exatamente, aproximadamente isso. Sobral ainda congrega várias cidades que desembocam aqui, tá? Então, nós, com todos os nossos atendimentos que nós fazemos, com toda a nossa luta, nós precisamos basicamente de uma coisa, de mais bancários. E ser reconhecido pelo bom trabalho que com certeza nós prestamos a essas instituições e zelar pelos nossos clientes. O que os bancários querem basicamente é isso. Existem questões pontuais em alguns bancos, como o Banco do Brasil, Caixa, BNB, que tem aqui na nossa região, que é a isonomia entre bancários pós-96 e bancários antes de 96, porque algumas dessas instituições, elas diferenciaram, ou seja, alguns bancários que entraram no banco pós-96, eles não gozam dos mesmos direitos, né, que os bancários que já estavam contratados. Concurso posterior, ou seja, regras posteriores, mas cadê a isonomia? Não há esse respeito. Então, nós buscamos isonomia também para os nossos colegas bancários. Ok. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença dos nossos dois convidados que enriqueceram de forma coerente o nosso debate. E gostaria também de agradecer a sua audiência e dizer um até logo e até o próximo programa. E agora fica aberto a vocês, caso queiram fazer algum agradecimento. Certo. Gostaria de agradecer a atenção de todos que nos assistem, certo? E dizer que a luta da Defensoria Pública é a luta do cidadão, certo? Do cidadão que precisa desse serviço, que já é muito sofrido por conta da ausência de diversos serviços do Estado, certo? Queria pedir a compreensão de todos pela ausência do funcionamento efetivo da Defensoria nesse período, certo? Mas estamos aplicando acreditado, estamos dando um passo atrás para dar dois à frente e poder prestar um serviço realmente de qualidade que a população sobralense merece. Então, gosto de agradecer a todos, desejar tudo de bom. Ok. Queria agradecer ao convite da Rayane, a vocês que estão nos assistindo e estão nos ouvindo agora, podendo entender um pouco mais das reivindicações que a categoria bancária está fazendo nesse momento. Dizer que nós estamos zelando muito, estamos muito preocupados que essa greve não perdure muito tempo, que ela possa ter um resultado mais rápido, para que nós possamos voltar a atender e atender de forma satisfatória a nossa população de Sobral, nossos clientes de maneira geral. Enfim, fica a nossa esperança que essa greve termine mais rápido e a compreensão de vocês é que nós pedimos para que nesse momento em que nós lutamos de maneira até desigual com os nossos empregadores e acabamos fazendo, por algum motivo, a população passar por alguma necessidade, por algumas dificuldades de atendimento no sistema bancário local. Obrigado. Ok, muito obrigado. E por hoje é só.